Uma dúvida que muitos investidores vêm tendo ultimamente é o seguinte: qual é a melhor seguradora? BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Outra pergunta que fazem é: será que vale a pena investir nessas duas empresas? E uma terceira pergunta: quais são as vantagens e desvantagens de BB Seguridade e quais são as vantagens e desvantagens de Caixa Seguridade? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre o que elas fazem, tá? Ambas são seguradoras exclusivas de seus respectivos bancos. BB Seguridade é uma seguradora exclusiva do Banco do Brasil, enquanto a Caixa Seguridade é uma seguradora exclusiva da Caixa Econômica Federal. A BB Seguridade ela é muito forte no setor de seguro rural e na Caixa Seguridade ela é muito forte no setor de seguro habitacional. A Caixa ela é uma empresa recente, a Caixa Seguridade, enquanto o BB Seguridade é uma empresa muito mais antiga que tem muito mais tempo para analisar. Então, comparando aqui, desde o período em que essas duas empresas existiam, que é aqui abril de 2021, note que a linha amarela é a da BB Seguridade. Então, nesse período em que as duas coexistiam, BB Seguridade é uma empresa mais rentável para se investir, com uma rentabilidade aqui de quase 100%, enquanto a da Caixa Seguridade, uma rentabilidade aqui por volta de 55%, beleza? Então, essa já é uma primeira análise para a gente fazer. Então, agora vamos fazer uma análise mais detalhada desses números. A BB Seguridade, código de negociação BBSE3, está com cotação de 31,71, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 17,58%, um preço sobre lucro de 8,28% e um excelente dividend yield de 10,87%. Quando eu coloco aqui no gráfico de 10 anos, note que ela está muito próximo da sua máxima histórica, que foi ali de 33,79, 33,80, né? O preço dela atualmente está em 31,71. Quanto aos dividendos, o dividend yield atual está em 10,87%, o dividend yield médio dos últimos 5 anos 7,07% e normalmente costuma ser uma boa pagadora de dividendos, né? Se você analisar essa empresa sobre a ótica do preço-teto, que é aquela técnica que tem no livro do Décio Bazin, que o Neto Invest fala muito, você pode utilizar o preço-teto e o seu dividend yield atual ele fica muito mais alto que isso aqui, porque existem momentos que a cotação ela está muito esticada em que não vale a pena investir na empresa naquele momento. Então, se você investir na BB Seguridade e, além disso, aliar a técnica de preço-teto, você consegue melhorar muito esse dividend yield aqui, tá? E quando a gente compara como que é a BB Seguridade em relação aos índices, vamos lá. Nos últimos 10 anos, ela apresentou uma rentabilidade de 162%, comparado ao Ibov. Ela bateu o Ibov, que é o índice de referência do mercado, CDI, ela bateu o CDI, IPCA, que é a inflação, ela bateu o IPCA, índice de small caps, ela bateu o IFIX, ela bateu o IDIV, que é bem difícil de bater o IDIV, tá? Esse aqui é um índice muito bom, ela bateu o IDIV também. E até em relação ao IDIV, que é um índice bastante difícil de ser superado, ela também o superou. Então note aqui nessa tela que a BB Seguridade ela é uma excelente empresa para se investir, que bateu todos os índices de referência. Agora vamos para a análise da Caixa Seguridade. Analisando a Caixa Seguridade, código de negociação CXSE3, a cotação está em 11,19, valorização nos últimos 12 meses bem maior do que a BB Seguridade, né, de 49,49%, um preço sobre lucro de 9,51%, PVP de 2,63%, dividend yield de 8,94%. Analisando aqui nos últimos 10 anos, ela é uma empresa que abriu capital em abril de 2021, mas ela também está bem próximo da máxima histórica, que foi de 11,49. Então, nisso, ambas estão próximos do topo histórico. Vamos analisar aqui a questão dos dividendos. Olha, o dividend yield atual dela é de 8,94% e o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 5,35%. Note que, mesmo sendo menor que da BB Seguridade, eles vêm em uma crescente.
Então eles estão bem interessantes nesse aspecto aqui. E também a observação do preço teto aqui é a mesma. É muito importante que você aprenda a fazer a análise do preço teto de uma ação para que você maximize os dividendos da sua carteira. E como que é a Caixa Seguridade quando comparada aos índices de referência? Vamos lá. Ela, lembrando, abriu capital em abril de 2021, comparado ao Ibov, ela perdeu para o Ibov. Comparado com o CDI, que é o Tesouro Direto, ela perdeu para o CDI. Comparado ao IPCA, que é a inflação, ela perdeu. Comparado com o IFIX, que é o índice lá dos fundos imobiliários, perdeu. Comparado com o INDIV, perdeu e perdeu muito. É um espaço de tempo menor para analisar, mas ela perdeu, né? Então você tem que ficar esperto quanto a isso. Vamos analisar aqui o da BB Seguridade num período só de 2 anos. Olha, no período só de 2 anos, ela superou tudo. Vamos colocar aqui Caixa Seguridade num período também somente de 2 anos para verificar. Olha, num período só de 2 anos, Caixa Seguridade, ela bateu todos os índices e valorizou 37,32%, enquanto a BB Seguridade também bateu todos os índices e valorizou 66,95%. Então, note que aqui é claro que para o investidor, até então, é melhor investir em BB Seguridade. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, vamos analisar motivos para preferir a BB Seguridade. Eu vou dar motivos para preferir a BB e motivos para preferir a Caixa Seguridade. E eu vou dizer o porquê que eu coloquei motivos para investir nas duas mais na frente, beleza? Motivos para investir na BB Seguridade. Ela está mais barata na questão de preço sobre lucro. Está em pauta no STF o rendimento do FGTS. E o que isso tem a ver? Olha, a gente está fazendo a comparação, é melhor uma ou outra. Nesse aspecto, a Caixa ela tem uma grande desvantagem que faz a gente optar pela BB Seguridade. Está ocorrendo no STF agora um julgamento para fazer com que o FGTS ele renda a mesma taxa que a poupança. E aqui o comentário que foi feito, caso o FGTS venha a ser corrigido pelo índice da poupança, o principal impacto que a gente vai ter é no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. A estimativa é a de que 13 milhões de famílias ficariam fora das faixas mais baixas porque os juros subiriam e elas teriam de pagar mais pelo financiamento. Isto porque 86% dos cotistas do FGTS ganham menos do que 4 salários mínimos, de 5.280, e esta é a faixa de renda que mais depende dos recursos do Fundo para obter crédito imobiliário do sistema financeiro. Um outro motivo para se investir na BB Seguridade. A BB Seguridade possui um longo histórico para análise do resultado como empresa de capital aberto, ou seja, ela já vem se provando como empresa boa há muito tempo, enquanto a Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade, é de abril de 2021 para cá. A BB Seguridade possui uma gestão mais responsável e com menos interferência política. Como assim, Vitor? As duas não são empresas públicas? Olha, eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu na Caixa Econômica Federal recentemente. Olha só essa matéria aqui do jornal O Globo. Após indicar presidente da Caixa, Lira diz que Câmara nunca faltou ao governo e tece elogios a Lula. Foi a primeira manifestação pública do deputado em relação ao Planalto desde que Rita Serrano foi substituída na chefia do Banco Estatal por Antônio Carlos Vieira Fernandes. E aqui você nota que esse tipo de ingerência aqui, ele não está ocorrendo, pelo menos não a ponto de indicar presidente lá no Banco do Brasil. Mas a pergunta que fica é, por que o Lira quer colocar pessoas lá? Então, quando um político faz tanta questão de colocar um amigo dele como presidente de um órgão, eu fico sim, bastante preocupado. Eu não confio nesse cara, tá? O próximo motivo para preferirmos a BB Seguridade é que a base de clientes do BB é muito forte, composta por muitos servidores públicos e pessoas relacionadas ao agro. Mas quais são os motivos para você preferir a Caixa Seguridade? Olha, o contrato da Caixa Seguridade com a Caixa Econômica Federal vai até 2050, é de 30 anos, enquanto o contrato da BB Seguridade é até 2023, 7 anos. E nisso aqui, pessoal, você precisa ficar esperto porque aconteceu na Caixa Seguridade lá o quê?
Na época da Wiz, todo mundo ficou falando, poxa, mas a Wiz vai ficar tudo bem, a Caixa não vai sacanear a Wiz, vai ficar tudo certo, eles vão renovar. Não renovaram, a Wiz ficou na mão, teve uma desvalorização gigantesca das ações. Isso pode acontecer com a BB Seguridade agora no ano de 2030, tá? Pode acontecer sim. E esse risco pode acontecer na Caixa, só que somente lá em 2050. Você precisa ficar atento a isso. E o outro motivo é o alto payout. O que é payout? É o tanto de dividendos pagos em relação ao lucro obtido. Então vamos comparar aqui o payout da Caixa Seguridade e da BB Seguridade. 2023, 90% da Caixa e 86% do BB. Então Caixa ganhou. 2022, 91% da Caixa e Banco do Brasil 106, então Banco do Brasil ganhou. 2021, 90% da Caixa, Banco do Brasil 80%. Então, olhando aqui os últimos 3 anos, que é o período que ambas existiam, note que a Caixa tem um payout maior. E a outra coisa é o seguinte, o Brasil possui um déficit habitacional na ordem de 6 milhões de unidades. O Brasil convive ainda com cerca de 16 milhões de pessoas morando nas mais de 11 mil favelas existentes no país. Então, nesse aspecto, investir na Caixa Econômica Seguridade vale muito a pena e principalmente nesse aspecto aqui, ó. Isso aqui é um aspecto fortíssimo. Mas por que eu coloquei motivos para investir em uma e motivos para investir em outra? Eu coloquei que você tem motivos para investir tanto em uma quanto na outra, porque uma atende ao agro, que no Brasil é forte, e outra atende à habitação, que no Brasil tem uma alta demanda. Então eu entendo que você pode sim pensar em investir nas duas. Ambas são boas, ambas são excelentes empresas. E não é porque é seguridade que você tem que escolher, é uma ou outra. Levando em consideração que uma atende um ramo de atividade e outra atende outro, você pode sim fazer um mix. Você pode pensar da seguinte maneira, eu vou investir 50% em uma e 50% na outra, 20% em uma e 80% na outra. Mas eu gostaria de saber de você. Você investe em Caixa Seguridade? Você investe em BB Seguridade? Qual que é a sua predileta? Você tem alguma predileta? Alguma para você faz mais sentido? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado se você ficou até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto, é só o começo.